Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê e, como de costume, estava eu passeando pelas redes sociais quando eu me deparo com a notícia que eu falei, eita, rapaz. Só que hoje foi diferente, sem brincadeira. Eu senti que ia virar um dossiê assim que eu acordei. Tem o meu ritual matinal, eu acordo, vou no banheiro, já pego o celular, já começo a dar uma olhada nas notícias e, gente, eu acordei com a notícia que os Estados Unidos levantaram as sanções na Venezuela. Já tinha notícia do Jean Paul Prats, falando da Petrobras, a relação Petrobras-Venezuela. Eu falei, eita! E aí eu fui na rede social, comecei a ver alguns comentários, inclusive vi algumas pessoas que estavam sem entender, mas como assim? Esse governo americano, esse governo fraco, olha o que eles estão fazendo! Estão se unindo a ditaduras. Só que essa situação toda, ela é um pouco mais simples e ao mesmo tempo mais complexa do que ela foi discutida ao longo do dia de ontem. E eu quero trazer para vocês, tintim por tintim, alguns detalhes, algumas notícias que saíram nos últimos 2 dias e que não ganharam as redes sociais, mas como eu acabo lendo várias notícias, não é tudo que eu leio que eu trago em vídeo, eu leio muito mais do que aparece em vídeo. Eu falei, não, agora as pecinhas se juntaram e a gente vai ter que começar a comentar sobre alguns eventos que começaram no mês de março, e isso é muito importante, porque o que aconteceu ontem é uma amostra do tipo de agenda que o Lula está tentando implantar no Brasil e que a gente vai comentar no terceiro tema. Quero mostrar outras coisinhas que o senhor Lula anda aprontando, que a Marina anda aprontando, o que a Procuradoria-Geral da Fazenda também andou aprontando nas últimas horas, assim, coisas sensacionais, e também trazer algumas informações de um relatório de indicações, não sei, não indicações, né? É um relatório interno da turma aí do BTG que acabou aparecendo em minhas mãos, mas quero começar o vídeo hoje bem rapidinho com algumas notícias do nosso Brasil que deu errado, o Brasil do Lula. Depois espero ter tempo de falar sobre lobby, reforma tributária, e no fim eu tenho algumas notícias que envolvem a economia e o Haddad. Não tem como ser coisa boa, né? Mas vamos começar. Rapidinho aqui algumas notícias. O Paulo Capelli ontem, do Metrópolis, divulgou ali uma notícia que a esposa do Randolph Rodrigues, que é advogada, ela foi nomeada para um cargo na Suprema Corte. Inclusive, ela vai auxiliar uma ministra que estava presente no casamento dela com o Randolph. E aí, Eduardo Bolsonaro, diante do ocorrido, falou que a nomeação do Randolph, na visão do Eduardo Bolsonaro, em tese, preencheria todos os requisitos da figura de nepotismo, e ele fala que vai provocar os órgãos competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis sobre este ato totalmente imoral e pessoal. Randolph, Supremo indica... É o Brasil do Lula. É o Brasil do Lula. Ainda falando do Brasil do Lula, ontem circularam 2 áudios. Foram 2 notas diferentes, ambas do Metrópolis, onde eles tiveram acesso a coisas que rolaram durante o período eleitoral dentro, né, do seio da campanha do André Janones. Áudios complicados. O que o Janones fala do seu primo e o que o seu primo quer. Ele quer se eleger para fazer o quê? Parece até que aprendeu com o Lula. Mas deixa lá. E aí o outro áudio é engraçado, que vejam só. Janones tá ali, né? Ameaça quebrar o estúdio com carro. Pode chamar a polícia. Parece que ele não tá bem da cachola, não, né? Secretário da Frente Parlamentar da Saúde Mental, deputado Janones, ameaçou usar o carro para destruir um estúdio e xingou a equipe durante campanha. Parece que o Janones tem controle, né? De si mesmo. E aí as pessoas relembraram que, além dele ser secretário da Frente Parlamentar de Saúde Mental, ele foi um dos 3 parlamentares que o Vilela, assim, ó, bastou o Lula vencer, mas que ele pegou o podcast dele e botou assim, como é que eu posso agradar o petismo? Como é que eu posso agradar o petismo? De direita mesmo não vai ninguém, no máximo a turma liberal do MBL, e o resto é só petista, mas tá ali, ó, Saúde Mental, Tabata, Janones e Célio Studart. Mas vamos que vamos. 2 notícias rápidas aqui sobre segurança pública, cada uma pior do que a outra. Vocês devem ter visto isso daqui, mas quem não viu, saiba que uma menina de 6 anos filmou. Oh, meu Deus do céu, né? Abusada, vamos falar assim. O suspeito, ó, tem vídeo, tem um vídeo, mas o suspeito foi detido e solto no mesmo dia. Tem um vídeo, ó.
filmando. Suspeito. Não é crime, é suspeito. Após a circulação das imagens, pessoas próximas aos envolvidos denunciaram o caso à polícia. O homem foi detido, mas foi liberado horas mais tarde porque não houve flagrante do crime. Mesmo tendo, filmado. Brasil. Brasil também, né? O poste mija no cachorro. Integrantes do MST rendem PMs em manifestação em Estrada do Paraná. Não é a polícia que rendeu o MST, é o MST que rendeu a polícia. O movimento pede reforma agrária na região. A polícia diz que manifestantes usaram força e agressão para retirar os agentes do local. O MST usou a força para tirar a polícia. É o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do Lula. Mas foi por isso que fizeram L. E também para falar do Brasil do Lula, a Folha de São Paulo fala, né? Derrapadas, né? Pequenos erros, gafes. O governo Lula não faz nada de errado. No máximo uma derrapadinha. Desgastam o governo Lula na disputa política sobre o conflito internacional. Aí eu adoro essas notas. Quando tem uma nota assim, eu gosto de ler os comentários. Separei 3, só pra gente dar risada. 3 petistas. Antônio José Lima. Mesmo com as derrapadas, nada se compara aos capotamentos da chancelaria terraplanista. Folha a folhinha, que saudades daquele tempo da nossa diplomacia verde e amarela. Você vê que pro cara verde e amarelo é motivo de ironizar. E ele diz que se Lula derrapa, Bolsonaro capota. Esse é o petista. Aí vem outro petista, Hugo Oliveira. Inacreditável este jornalão golpista, guedista, lava-jatista. Eu nunca tinha visto essa combinação de istas para, né, rotular alguém, mas enfim. Enquanto o mundo reconhece o excelente papel do governo Lula, esta mídia abjeta vem fabricar derrapadas e crises que não existem. O mundo reconhece, né, o papel do Lula. A gente vai falar do mundo agora, né? E, por fim, Osmar Pavani Pérez. A Folha corrompe a realidade. Cansa, distorce, desinforma, cancelando. Vai cancelar sua assinatura, né? Eles são petistas, não conseguem lidar com a realidade. E vamos lá. Eu vou botar o nome do vídeo de hoje, o acordão. O acordão do nosso amigo Maduro, do Lula e do Biden. A gente vai chegar lá. Até o Lula. Calma, vamos por partes. Enfim, ontem eu não usei o celular quando tava perto de dormir, eu tava fazendo alguma coisa, não lembro o que era. Tava conversando com minha mulher. Aí fui dormir. Sei lá, acho que a última vez que eu peguei o celular era às 11 da noite aqui, que era 10 da manhã. Não tinha visto ainda as notícias. Mas tinha essa aqui já, que já fui nas 10h19, só no valor. Estados Unidos reduzem sanções contra a Venezuela após o acordo sobre eleições. Opa, peraí. Então, os Estados Unidos e a Venezuela fizeram um acordo em torno das eleições para ter eleições livres, né? Vamos ver se esse acordo foi um acordo de verdade ou foi de fachada. Estados Unidos anunciaram que vão reduzir algumas sanções contra a Venezuela após o país sul-americano anunciar uma série de medidas que podem garantir a transparência das eleições no país. Um acordo firmado na quarta-feira entre o governo de Caracas e membros da oposição. Mas será que é a oposição ou será que é a oposição tipo MBL, tipo Partido Novo, né? A oposição, a direita permitida, né? Aquela oposição que faz o L, tipo Kim Kataguiri, que bate foto com a Gleisi Hoffmann, pede impeachment de Bolsonaro. Aí Kim Kataguiri e Lula fazem um acordo, né? É oposição, aquela oposição que vocês conhecem. Mas vamos lá. O Lula foi no Twitter. Não é o Lula, né? Alguém que usa a conta do Lula postou o seguinte tweet. Recebi com satisfação a notícia de que o governo dos Estados Unidos retirou sanções contra a Venezuela. Depois que o governo e a oposição venezuelanos assinaram um acordo para eleições justas no ano que vem. Eleições justas. Essa expressão é interessante. Guarda na cabeça. Guarda na memória. Por uns 10 minutos. Eleições justas. O que define o que é justo? O que é justo? O que é uma eleição justa? É o Lula que define isso? É o Biden? Será que é a narrativa que é criada? A gente vai ter a resposta logo menos. A Lula fala, sanções unilaterais prejudicam a população dos países afetados
que dificultam o processo de mediação, resolução de conflitos. O levantamento total e permanente de sanções contribui para normalizar a política venezuelana e estabilizar a região. Beleza. Entendi, Lula. Vamos lá, né? Eleições justas. Vamos dar um bisu. Venezuela liberta opositores após o acordo de Maduro. Olha o subtítulo. O país mantinha 273 presos políticos até o começo do mês, segundo o ONG. Estados Unidos até novembro para regime reintegrar candidatos. Aí falava que pelo menos 5 foram libertados. Tem 273. Libertaram 5. Tá faltando 268, mas tudo bem. Por partes, né? Vamos esperar os próximos dias. O acordo aí, o grande acordão. Pelo menos 5 foram libertados, depois do Maduro, assinar na última terça, um acordo com a oposição para realizar eleições presidenciais competitivas e passíveis de monitoramento por observadores internacionais em 2024. Entre os libertados na noite desta quarta estão o ex-deputado Juan Requesens e o jornalista e ativista Roland Carreño. Enfim, aí vamos voltar 2 dias no tempo. Foi ontem. Vamos botar 2 dias antes, dia 17. O Globo. Lula envia Celso Amorim, a Barbados, para reunião sobre eleições na Venezuela. E sobre a saída do Amorim, cada veículo de imprensa contou um pedaço da história. Deixei a melhor por último. Começando pelo Globo, fala que as eleições na Venezuela foram tema de conversa telefônica entre Lula e o Maduro na última segunda-feira. Os dois mandatários discutiram ainda a dívida dos vizinhos, as sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos e o fornecimento de energia elétrica. Olha só, antes dos Estados Unidos suspenderem as sanções, o Lula ligou para o Maduro para falar sobre as sanções. Muito engraçado, né? Discutiram isso. O Maduro, meu amigo Biden me disse que tá tudo certo. Vamos devagarzinho que a gente chega lá. Aí o G1 trouxe um pedacinho a mais. Acordo sobre a eleição na Venezuela teve bênção do Brasil e deve sacramentar fim de sanções dos Estados Unidos sobre petróleo. Olha qual é a sanção petróleo. Ô, rapaz, o petróleo venezuelano. Maduro, meu amigo Biden, vem pro time do meu amigo Biden. E essa foi a melhor nota, porque o Celso Amorim, ele conversou com Igor Gadelha. Lula envia Celso Amorim para a reunião entre Venezuela e Estados Unidos. Aí tá ali, ó. A coluna, Celso Amorim afirmou que a participação do Brasil na reunião foi exigência do governo venezuelano. Vamos lá, ó. A expectativa é que no encontro os dois países firmem um acordo que prevê a redução das sanções impostas por Washington. Olha só, já tinha a expectativa de redução. O Lula já tinha ligado para o Maduro para avisar um dia antes. Meu amigo Biden deixou tudo pronto. Em troca de garantias sobre a condução das eleições presidenciais por Caracas previstas para 2024, garantias de eleições justas. O que é uma eleição? Eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça do Lula quando ele fala isso. O que eu sei é que Celso Amorim, confirmou que já está em Barbados e, segundo ele, a participação do Brasil na reunião foi a exigência da Venezuela, abre aspas, foi um pedido expresso do governo venezuelano. Lula, tu tem certeza? Mas tu vai estar aqui comigo, então tu vai assinar comigo. Tu vai botar o teu dedinho junto do meu, porque eu vou confiar em tu, viu, Lula? Tu tá falando que o Biden é nosso amigo, então vou confiar. Aí olha que engraçado. Vamos voltar um pouquinho aqui agora pra eleição justa. A gente tem mais coisa. Não é só isso aqui, não. A Folha não, a Veja, ontem, aí isso aqui já ontem, comentou sobre o ocorrido. Estados Unidos suspendem sanções à Venezuela após a libertação de presos políticos. A iniciativa ocorre mediante acordo histórico entre oposição e governo do Maduro, que marcou eleições presidenciais para o segundo semestre de 2024, e fala que, apesar disso, ficou aquém das expectativas americanas. O acordão ficou aquém.
O texto deixou de mencionar, por exemplo, a proibição imposta pelo governo venezuelano a Maria Corina Machado, líder da oposição, de concorrer a cargos públicos por 15 anos. Segundo a agência de notícia Reuters, os Estados Unidos consideram que se trata de um acordo parcial rumo a um roteiro eleitoral. Então esse grande acordão é da oposição, é do MBL, é da oposição. Bolsonaro não, viu? Só Kim Kataguiri. Kim Kataguiri pode disputar, Bolsonaro não, deixa ali. A oposição de verdade, não, esquece isso, deixa de fora. Vamos aqui ser feliz, meu amigo Biden. O importante é que o petróleo é nosso, a Amazônia também. Você tá entendendo qual é a jogada? Só que vamos voltar para ainda eleições justas. Vamos voltar sobre a exigência dos venezuelanos. Vamos também falar um pouco mais sobre a oposição permitida, a direita permitida da Venezuela. E agora vai voltar um pouco no tempo, pra gente relembrar de alguns eventos que aconteceram ao longo do ano, figuras-chave. Em 8 de março, o perfil oficial do Maduro revelou para o mundo que quem tava lá, aquele senhorzinho ali, ó, de cabeça branca, de barba, Celso Amorim. Celso Amorim. Aí depois que o Maduro revelou para o mundo, os jornais começaram a noticiar. Lula envia Amorim em missão secreta à Venezuela para ampliar a relação com Maduro. Mas será que o Amorim foi de forma secreta para a Venezuela só para bater um papo com o Maduro? Só para reaproximar o Lula do Maduro? Eles estavam separados para precisar reconectar? Isso daqui está no Atlas de março, página 272. Ainda na página 272, comento mais sobre isso. Governo Lula quer ser ponte entre Maduro e a oposição. Esse acordão do Maduro com a oposição permitida, com a turma do MBL da Venezuela, o Lula foi a ponte. E a mesma ponte tem que estar aqui na hora de assinar com Biden, viu? Tem que estar aqui, que é para chancelar. Aí eu comentava no Atlas em março. Além da agenda verde, parecia que o governo Lula queria ser uma ponte para levar a democracia para a Venezuela. Por trás de tudo isso, o que se comentava na época era a possível atuação do PT para aproximar Maduro do Biden e do Partido Democrata. E aí? O que foi que aconteceu ontem? O louco sou eu, né? Isso aqui tá escrito de março, viu? Acho que isso aqui é a diferença de um comentário, de uma opinião qualquer, de jogar pra torcida e fazer uma análise com base dos ocorridos. Tá ali, ó, escrito em março. Então acho que o Lula realmente aproximou, né? O Maduro do amigo Biden. Oposição. Olha o que a Folha de São Paulo contava. Celso Amorim vai à Venezuela e descreve cenário inédito de incentivo à democracia. Assessor de Lula esteve em Caráter em visitas não anunciada pelo Itamaraty. Eleições e dívida bilionária estiveram na mesa. Eleição aqui, vamos ver, oposição, pá. Um incentivo à democracia. Tem que incentivar. Aí, ainda em março, na página 295, um pouquinho mais à frente, eu trazia uma postagem da Gringa Brazilian, onde ela postava ali um perfil da VRT no Brasil Institute, que é um braço do Wilson Center, que é do Woodrow Wilson. É um instituto, né? É basicamente um dos braços do governo americano. É uma ONG que recebe dinheiro do Estado, né? Do Departamento de Estado. Então é basicamente um braço do governo. Aí ela tá ali, né? Falando que o presidente Lula, pode ter uma posição, né? Internacional como estadista para encontrar um caminho para mover as coisas em prol dos venezuelanos e da região, diz o ex-embaixador americano no Brasil, Anthony Harrington. Ela falava, ó, não falei para vocês que os Estados Unidos estão utilizando o governo Lula para mexer na Venezuela? A visita da comitiva do Brasil foi sobre isso. Veja esse tweet do Wilson Center Brasil Institute, agência do governo americano. Lula poderá ter um papel em ajudar a encontrar e avançar a situação na Venezuela. E aí, em março, eu comentava, mais denúncias contra o governo Lula surgiam na esquerda.
Gringa Brasília trazia um tweet da ONG Wilson Center, uma turma que a esquerda apontava a receber dinheiro diretamente do governo americano, que eles estariam utilizando o Lula para criar pontes com a Venezuela. Sem o petróleo russo, o imperialismo teria que rever os seus inimigos, né? Tem quanto tempo que eu também estou comentando? Pelo menos desde março. Tá aqui registrado. Porque eu pensei, não, eu podia trazer a notícia, eu podia trazer o tweet mais bonito, né? O print, tentar assim meio desfocado. Só que eu falei, pô, se eu trago o print meio desfocado, a turma ia ficar, né? Será que você realmente falou isso em março? Será? Tá aqui, ó, tá escrito. Tá escrito, tá datado, tá lá registrado em março. Vamos avançar um pouquinho mais. Maio, 2 meses depois. Olha o que o Amorim fala aqui, ó. Um incentivo à democracia inédito. Nossa! É muita democracia que eu estou vendo aqui na Venezuela, dizia o Celso Amorim. Aí, maio, lembra que o Maduro veio ao Brasil? Lula diz que Venezuela é vítima de narrativa antidemocrática e autoritarismo. O presidente brasileiro afirmou que cabe a Maduro mostrar sua narrativa para fazer as pessoas mudarem de opinião. O Globo comentava, Lula diz que encontro com Maduro é um momento histórico e critica a narrativa antidemocrática contra a Venezuela. O presidente brasileiro defende a entrada na Venezuela no grupo dos BRICS, com os Estados Unidos, falta de dólares no país vizinho. Brigou com Biden. Aquela briga de mentirinha. Ó, o Celso Amorim vai de lá para ajudar na criação de uma narrativa. Eu nunca vi tanta democracia ao meu redor. Aí o que é que Lula disse? Que cabe ao Maduro mostrar sua narrativa. E vem trabalhando. Qual era a posição? Qual é a posição do Lula nisso tudo há muito tempo? Vários meses. É vender uma ideia para o mundo que na Venezuela as coisas estão mudando. Agora o Kim Kataguiri e a turma do MBL, Nando Moura, Danilo Gentili, tô pegando esses personagens porque no Brasil todo mundo conhece como eles se posicionam. É direita permitida para falar aqui, ó. Essa turma aqui agora vai poder disputar política. A direita permitida. Ainda no Atlas de Março, página 283, saiu uma nota. Por que o Brasil e outros países se reaproximam da Venezuela de Maduro? Aí eu comentava assim, ó. Porém, uma questão ainda mais importante poderia estar por trás da visita do Maduro e de todo o tratamento especial que lhe foi dado pelo Lula. Vai ter um motivo extra. Segundo o Globo, nas palavras de uma fonte que acompanhou de perto as articulações políticas no continente, se o Brasil não voltasse a ocupar um espaço importante na Venezuela, outros o farão. Por outros, entendam-se os comunas, País Vermelho, Rússia, Irã e Turquia. A Globo falava isso. Aí eu falava, peraí, aqui já entra o primeiro questionamento. Qual o problema disso? Porque, se Lula era o grande nome do Foro de São Paulo e, em tese, era um aliado dos BRICS, porque Lula seria contra os BRICS ocuparem um espaço na Venezuela. Ou Lula não era aliado dos BRICS, mas sim do imperialismo americano. O Globo falava, a turma tá se reaproximando da Venezuela porque tá com medo da Rússia. A turma tá se reaproximando da Venezuela com medo da Turquia, com medo do País Vermelho. Mas por que com medo? Não são países aliados do petismo? Ou o petismo não quer esses países por perto? Ou Lula quer que a Venezuela, na verdade, fique pertinha do amigo Biden? Do nosso grande amigo Biden. Estranho, né? Vamos lá. Aí continuava na página seguinte. Era no mínimo intrigante ver que Lula tentava afastar a Venezuela dos BRICS, exatamente no momento em que os americanos tinham interesse em reatar os negócios com os venezuelanos. Seria o Lula uma espécie de gatekeeper do imperialismo? Estaria Lula tentando validar a posição de democrata do Maduro para facilitar e justificar o processo de aproximar a Venezuela dos Estados Unidos? Para responder essas perguntas, sugiro a leitura do Atlas de Março, onde temos os relatos da visita de Celso Amorim à Venezuela, que naquele momento já demonstrava estar empenhado em mostrar para o mundo que a Venezuela era uma democracia que estava pronta para voltar a fazer negócio com os americanos. Está escrito em maio. Vamos avançar um pouquinho mais. Você lembra que eu falei para vocês daqui a pouco? Gente, memoriza aí esse negócio de eleição justa. O que é uma eleição justa? O que é uma eleição justa? Eu falei isso, não foi à toa. Antes do Lula
usar essa expressão, eleições justas, quem usou? Ela. A mulher que por onde passa causa trepidações, conhecida dentro da esquerda por promover, né, conflitos híbridos. É aquele conflito onde você deixa de ser né, ferramenta e você começa a utilizar o tipo de aparato, seja econômico, seja um político, seja um midiático, para você prover uma desestabilização das nações. Estou falando dela, Victoria Nuland. No mês de maio, ela esteve no Brasil, ela concedeu entrevista para o Globo, a gente comentou, página 285 do Atlas de Julho. Esperamos que o Brasil influencie Maduro para permitir eleições livres. Ó, Lula, seu papel, viu? Mantenha o acordo de pé e siga avançando. Em entrevista exclusiva ao Globo, Victoria Nuland elogia a atuação do Lula na crise na Nicarágua e vê potencial de mediação no conflito com a Ucrânia. Aí eu falava. Aqui chegava, talvez, a entrevista mais importante e reveladora sobre o caso Venezuela. O Globo conseguiu uma entrevista exclusiva com a Victoria Nuland, a subsecretária de Estado dos Estados Unidos. Abre aspas, está na matéria do Globo. Esperamos que sim. Foi muito bom ver na Europa não apenas o regime de Maduro, mas muitos políticos da oposição trabalhando juntos, vê-los apoiados por líderes europeus, por líderes do hemisfério ocidental, com todos pressionando na mesma direção, que é chegar a uma eleição livre e justa, do jeito que o Lula gosta. Mas afinal, qual seria o conceito de eleição livre e justa para ela? Afinal, a depender do conceito e premissas, poderia a Venezuela receber o selo de eleições livres e justas? Você libera uns presos, deixa a direita permitida competir, a oposição para valer, não esquece, deixa ali inelegível e a festa da democracia acontece. E as sanções vão embora. Na página seguinte, no trecho seguinte, a subsecretária afirmava algo de chamar a atenção do leitor, abre aspas. Acho que o importante é que os Estados Unidos e o Brasil estejam alinhados na pressão por uma eleição livre e justa. Ela repete, justa. E é isso que queremos ver daqui para frente e que permitirá, esperamos, relações muito mais normais. E, obviamente, se os Estados Unidos tiverem relações mais normais com a Venezuela, isso melhora a capacidade de todos trabalharem juntos no hemisfério. É a união do amigo Biden. Toda essa conversa, acendo em movimento, visavam, no final de tudo, aproximar os Estados Unidos da Venezuela? Será que era isso? Não era algo a se refletir principalmente após a reordenação das forças geopolíticas do mundo após a invasão da Rússia à Ucrânia? Cada dia ficava mais claro que Lula trabalhava para o Biden. Aí, chegando agora no mês de agosto, quase para encerrar tudo, acho que já está ficando bem claro o que aconteceu nas últimas horas. O nota da Globo está republicando uma notícia originalmente da Bloomberg. Estados Unidos negociam com Venezuela alívio das sanções em troca de eleições justas. Eleições justas, do jeito que o Lula gosta. Vocês acham que o Lula usa essa expressão de forma aleatória? Em primeiro lugar, o Lula nem usa Twitter. Alguém que escreveu pra ele. Capaz do Biden falar, Lula, posta isso daí que eu tô mandando. Chicote estrala. Lembra da ligação telefônica entre Lula e o Biden? Que tinha ocorrido dia antes. Pois bem, o Globo informava que Washington tem cogitado a ideia de aliviar as sanções para persuadir o regime do presidente Maduro a realizar uma votação presidencial competitiva em 2024 e libertar os presos políticos. Foi isso que aconteceu, né? As sanções agravaram a crise econômica e humanitária da Venezuela ao impedir as vendas de petróleo, embora não tenham falhado em seu objetivo original de destituir Maduro. Os americanos seguiam na tentativa de restaurar a democracia venezuelana, que nada mais era que um interesse em comprar petróleo barato. Vocês acham que realmente os Estados Unidos está preocupado com a democracia? Vocês acham que os Estados Unidos têm algum tipo de preocupação com a democracia na Venezuela? Vocês acham isso? Assim, se tiver uma única coisa em termos de relações internacionais que todos os brasileiros deveriam ter dentro de si, sabe assim, internalizado,
Nenhum país é amigo de ninguém. Nenhum país está preocupado com a democracia, com o sofrimento. Não estão nem aí. Todos diplomatas, embaixadores, o que quer que seja, que estejam no país, e são de outros países, eles estão não para ajudar os brasileiros. Eles estão para buscar, né, benefícios para suas próprias nações. Mas ninguém, não tem ninguém do lado do Brasil. Mas ninguém. Tem talvez um político mais à direita em algum lugar, talvez ele tome alguma medida que pode atrapalhar os planos da esquerda. Mas no final do dia, a única preocupação dessa gente é com eles mesmos, gente. Não adianta ficar. Não adianta. Esquece. Aí vamos voltar para ontem de novo. Depois do ocorrido, veio o Jean Paul Prats. Vamos colocar a Venezuela no mapa de novo. Diz o presidente da Petrobras após o fim das sanções. A Petrobras avalia seriamente voltar a investir na Venezuela, depois que os Estados Unidos suspenderam sanções à compra de petróleo venezuelano, o que pode ter impacto, inclusive, no plano estratégico da companhia para o período 2024-2028 que está sendo elaborado, informou Jean Paul Prats. E aí que o sangue petista fala mais alto. Eles não se dão por satisfeito em humilhar os brasileiros. Ele tem que dar o tapa na cara. Não é só assim te deixar pra baixo. Ele tem que deixar pra baixo e dar um tapa na tua cara. Vamos colocar a Venezuela no mapa de novo, afirmou Jean Paul Prats, ressaltando que uma eventual decisão de investimento do país vizinho nada tem a ver com política. Nada. Tem nada a ver com política. Não é humilhar. Tem que humilhar, mas tem que bater na cara. Fazer de idiota. Não tem nada. Nada a ver com política. É tudo técnico. Eles estão muito necessitados de investimentos lá. Eles estão necessitados. E o Brasil? E o Brasil, hein? E o Brasil? Não tem espaço pro Brasil. Não tem espaço. Só tem espaço pra vassalagem. Lula, o vassalo do Biden. O vassalo do Biden. Quanto tempo estamos falando disso, hein? Lula, o grande vassalo do Biden. Lula continua adorando o Foro de São Paulo? Continua adorando. Continua adorando seus amigos marxistas, comunistas? Continua adorando. Mas na bola dividida, a bandeira que ele levanta é a bandeira americana. Jamais a bandeira brasileira. Até porque a bandeira americana tem uma coisinha vermelha, né? Uma coisinha, tem um pedacinho vermelho, tem uma listra vermelha. A bandeira do Brasil não tem um vermelho. Aí o Lula não gosta. Tem que ter um pouquinho de vermelho pro Lula se sentir confortável. Mas vamos lá. Vamos continuar falando do Dilma. E mais algumas coisinhas que ele e sua turma andam aprontando, que eu acho que tem total ligação com esse tipo de agenda. Haddad diz que a eventual vitória do Milei na Argentina preocupa o Brasil. Aqui seguindo a linha do Jean Paul Prats, que não tem nenhuma decisão política aqui no meio, é natural que eu esteja preocupado. Uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos preocupa, é natural isso, preocuparia qualquer um. Porque, em geral, nas relações internacionais, você não ideologiza a relação. O Haddad quer nos fazer acreditar que o PT, que o Lula, ele não toma decisões de acordo com sua ideologia. É uma piada também, né? Depois de tudo que foi revelado nos anos de escândalos, financiamento de ditaduras amigas. Mas não tem ideologia. É tudo técnico. É tudo técnico. Sobre esse caso aqui do Milei, saiu uma nota ontem, só para abrir um parênteses aqui no vídeo, falando o seguinte, ó, os recados de Milei a Lula. Apesar do discurso público de preocupação com a possível vitória da extrema-direita, né, nos bastidores, o governo brasileiro recebeu sinais para acalmar-se. Contatos no staff do Milei avisaram que o discurso eleitoral tem um tom mais alto do que será posto em prática. Isso é normal. Eleição o cara sobe. Na hora de colocar em prática são outros 500. Depende do Congresso, depende disso, depende daquilo outro. Normal. A interlocução ocorreu ao longo de setembro, por meio de empresários e contatos diplomáticos. A consulta se deu em torno de temas específicos, manutenção da Argentina no Mercosul e as regras do comércio entre os dois países. Apontada como a provável futura ministra das Relações Exteriores da Argentina, a economista Diana Mondin foi a responsável por enviar os recados que chegaram ao governo Lula.
Nesses recados, segundo o auxiliar do petista, ela diz que seu país não pretende sair do Mercosul, mas reformá-lo, deixar de ser uma tragédia para ser um grande homem. Já sobre o comércio, prometeu ela, a relação será pragmática. E eu acho que vai ser, não vejo razões. A Argentina vai romper. Não vai romper os vínculos com o Brasil. Eles precisam comprar, precisam dos produtos brasileiros, etc. Tudo mais. E sobre esse caso, eu de coração espero que os peronistas percam. Eu acho que quem vai derrotá-los é o Milei. Mas eu não acho que o Milei será o maná dos céus, né? Um cara. Eu acho que ele vai implementar algumas políticas meio complicadas. Que eu mesmo discordo. Mas não, o peronismo não dá mais, né? Isso é uma certeza. Eu não consigo acreditar que tem alguém pior do que o peronista. Então, por mais que eu possa ter algum tipo de ressalva com isso, aquilo, outro, normalmente algumas políticas econômicas aí que o Milei propõe e algumas relações que ele vê na participação do Estado, ainda assim, eu não acredito que vai ser pior do que os peronistas da turminha do Foro de São Paulo, que faz o L com força, até porque o Lula tá apoiando, tá? A sua turma foi lá na Argentina dar um apoio. Então, não dá. Peronismo não dá. Mas vamos voltar pro Brasil. Nosso vassalo. O G1, ontem, também nos contou que o Lula autorizou a entrada de 294 militares do imperialismo para entrar nos Estados Unidos para exercício combinado. Aí você fala, mas isso não tem sempre? Calma. Tá pequeno, mas eu ainda consigo ler. Operação Core é feita anualmente com operação com os americanos. Só que a edição deste ano, marcada para acontecer entre outubro e novembro, será a primeira em território amazônico. Nunca antes na história deste país um presidente deixou o imperialismo pisar na Amazônia. Agora o Lula deixou. Felipe Barros comenta o seguinte: Lula tem que retribuir a ingerência de Biden da CIA nas eleições brasileiras. É a síntese do que se transformou boa parte da esquerda hoje, de supostos críticos do imperialismo norte-americano a capachos do Partido Democrata. E esse tipo de ação não só deixou a turma da direita, né? Falou assim, o que é que tá acontecendo, rapaz? Isso aqui é muito absurdo. Até pessoas que não são de direita, não vou falar, tá na esquerda. De direita não são. Isso aí não dá pra falar. Mas enfim, Rafael Machado não é um cara de direita. Não adianta. Isso aqui é inaceitável. Militares yankees continuam tendo passe livre no Brasil e especialmente na Amazônia. O Brasil tem um relacionamento abusivo com os americanos. E nossos militares colaboram com isso. Ele recebeu um comentário do Farinazo falando: Almirante Stavridis, ex-comandante da OTAN, referente ao Brasil. Manchete, né? Admiral, blá blá blá. Tá falando o seguinte: as queimadas no Brasil são uma ameaça à segurança americana. Aqui foi em 2019. Agora não é mais, porque agora é o Lula. Agora não tem mais problema de ameaça do fogo. Não tem. Mas antes eles usavam qualquer coisa que acontecia para tentar desestabilizar o governo do Bolsonaro, porque não era um governo simpático aos interesses do famoso Deep State americano. O Rafael Machado responde ao Farinazo falando: ninguém entendeu ainda que o projeto geopolítico dos Estados Unidos é compensar as perdas na Afro-Eurásia, garantindo o controle total nas Américas. Perdeu o petróleo russo, vem buscar na Venezuela. Outros tipos de matéria-prima, sei lá, parques industriais, coisas mais simplórias, com mão de obra barata. Vamos tentar, traz pra cá. Vamos ali, quem sabe, na Venezuela, a gente faz mais umas coisinhas. O pessoal tá precisando. É isso. Perderam suas colônias, agora tá procurando novas. Não tem ninguém preocupado com o povo brasileiro, gente. Ninguém. Ninguém. Mas não tem ninguém preocupado com o Brasil. Ninguém. Mas ninguém mesmo. Aqui, ó. As ONGs. As ONGs não, uma específica, é o IPAM. Investe só 11% do Fundo Amazônia em ações práticas. Senadores acusam o IPAM de desviar verba para inflar gastos internos. Instituto diz que produção científica justifica o investimento. Baita produção. Aí vem o nosso Ministério Público Federal. O MPF pede a Lula que vete projeto de lei do marco temporal. Tem que vetar. Vetar, que viola os direitos dos povos originários. Lula tem até hoje, viu?
pra vetar ou não. Hoje. E aí, Lula? E aí? Vai fazer o quê? Até o final do dia a gente vai saber. Amanhã a gente vai comentar. E ainda sobre a questão de marco temporal, olha a esquerda brasileira. Olha a esquerda pissolista. Projeto de lei deputado do PSOL sugere ano de 1500 com marco temporal. 1500. Ou seja, sua casa amanhã pode não ser mais sua. Porque, gente, nada desse país é seu. O grande problema disso daqui tudo é porque você só promove divisão na sociedade. A esquerda, ela não aceita que os índios são brasileiros. Elas não aceitam. É como se fosse, assim, outra nacionalidade. Talvez várias nacionalidades. Eles querem quebrar o país em pequenas frações. Não, tá escrito aquilo outro, blá, 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 blá. Eu tenho certeza que você pega a Europa. Você pega outros países. Tinha alguém antes. O pessoal foi lá, tomou, construiu sua casa e ninguém fica com essa conversa. Só no Brasil que eles querem promover esse tipo de discussão. O pessoal tem suas terras. Eu acho que se você conversar com a maioria dos povos originários, você conversar com eles, não com seus representantes, muitas vezes ligados a ONGs, aquela turma que gosta de dar entrevista pra Rede Globo. Mas eu acho que se você conversar com o peão, não, o cara lá, o Oreia Seco, o afegão médio, ele vai falar, cara, eu tô muito mais preocupado é como é que eu vou ganhar um dinheiro, como é que eu vou ganhar um trocado. Eu tô com essa terra gigante aqui, mas tô com dificuldade, não tá tendo comida, não tá tendo isso, não tá tendo aquilo outro. Mas vai explicar pra turma do Lula. A proposta foi aprovada nesta terça na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários Tradicionais. Agora vai pra CCJ. E vamos ver se vai passar ou não. Aí, vindo pro governo Lula, você lembra quando a gente discutiu sobre reforma tributária? Eu trouxe um termo que os tributaristas conhecem, mas nós, pessoas comuns que não lidamos com isso diariamente, acho que a maioria não conhecia, que se chamava extrafiscalidade, era o termo. Esse termo é utilizado para utilizar de tributos para promover mudanças na sociedade, que sejam mudanças comportamentais, mudanças sociais, qualquer tipo de mudança, mudanças ambientais. E por que eu estou puxando isso? Porque essa é a justificativa por trás do imposto do pecado. Você cria o imposto do pecado, você aumenta o preço de alguns produtos para você desestimular que as pessoas usem. Então, assim, cara, o imposto devia ser para recolher, para ter arrecadação, para o governo se para manter a máquina. Não é para você. Mas não tá usando imposto para sua função, que é trazer arrecadação, para sustentar o Estado. Não. Isso daí, a função real é para as pessoas deixarem de ter, deixarem de usar, deixarem de comprar, deixarem de fazer. É a extrafiscalidade. Aí olha aqui agora. Esse é o governo do BRICS. Para mim, esse aqui é o governo do Biden. Marina Silva discute papel do setor de seguros diante da mudança do clima. Durante o evento, haverá painéis sobre como o seguro pode fazer parte de uma agenda de adaptação e mitigação climática de cidades, como está um passo à frente de eventos climáticos extremos e o seguro como ferramenta para o fortalecimento do agronegócio. Os participantes também debaterão o papel do regulador na construção de um mercado de seguros alinhado às necessidades da emergência climática. Ah, mas por que você falou de extrafiscalidade? Eu vou dar um exemplo. Prático. De algo que, inclusive, o próprio Lula fez. O Lula sugeriu zerar o IPVA, que é um seguro... Não, desculpa. Um tipo de imposto para carros elétricos. Lembra disso? É recente, lá na turma do BID, né? Zerar o IPVA. Então você está usando, no caso, você está reduzindo para você incentivar um tipo de comportamento. Aí vamos pegar o exemplo do carro elétrico. Vai olhar o seguro. Qual carro? Aí, normalmente, como é que você faz um seguro? É homem ou mulher? Homem é perigoso. Homem gosta de correr. 25 anos. Só tem a carteira 2. Ih, rapaz. Seguro vai ter que ser meio caro. Já tomou várias multas de velocidade. Ih, rapaz. O seguro vai ser caro, hein, irmão? O seguro vai ser caro. Se fosse numa relação similar, mulher 35 anos, nunca bateu o carro, tem carteira 15 anos, nunca tomou multa, o seguro da mulher é R$100.000. O do cara, 4.000. Aí agora, na hora de fazer esses levantamentos no seguro de carro,
o teu carro, ele é elétrico? Ou é um V8 carburado? Ixi, aquele que só solta fumaçona, o ronco do motor. Mano, esse seguro aí do V8, assim, eu sei que seu carro é até barato de manutenção, mas a gente agora não é mais só uma seguradora preocupada com seguros. A nossa seguradora tá preocupada com a mãe Gaia. A Marina Silva nos pediu pra salvar o planeta, então a gente vai ter que aumentar o teu seguro de 4 para 5 mil, que é pra salvar o planeta Terra. Isso se ele ainda te der o seguro. Até o V8. O V12 não vai ter mais. O V12 aí já virou esculhambação. O V12 não merece ter seguro. Até o V8. O V10 já tá com ele descarado. Até o V8 tem seguro até 2020, até 2030. Não, até 2028. Porque 2030 já entrou a agenda da ONU. Aí agora o seguro vai ser no máximo para um V4. Talvez um V6. Talvez. A gente tem que discutir um pouquinho. Vocês acham que o que eu tô falando parece maluquice? Tem de tudo que vocês estão vendo, os debates da reforma tributária, do que vem sendo colocado na mesa pelo próprio governo, as próprias ideias da Marina Silva, mercado regulado de carbono. Parece maluquice? Agora pega esse tipo de raciocínio, porque eu não quero parecer que eu sou mais maluco. Tenta aplicar isso para o fortalecimento do agronegócio. Qual agronegócio que vai ser fortalecido? Como é que vai ser esse seguro do agro para proteger o meio ambiente? Tenta locubrar aí, né? As maldades que passam pela cabeça da Marina Silva para salvar a mãe Gaia. Vamos continuar. Ainda governo Lula. PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observará ESG ao realizar transações. É bom trazer a matéria, né? Aqui é do Jota, um portal focado no judiciário. Um portal, inclusive, o nosso grande ministro, sem brincadeira, não tô sendo irônico, não. Preside aí a maior corte do país. Ele gosta desse portal. Esse portal é bem alinhado às ideias do ministro. A senhorita Bárbara Mengardo comenta sobre o caso, falando assim, ó. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional observará aspectos ambientais, sociais e de governança nas transações tributárias. A partir de 1º de novembro, com base de uma portaria publicada na última segunda-feira, dia 16, a Procuradoria poderá, por exemplo, propor aumento de prazo a contribuintes que desenvolverem projetos sociais. Você está devendo? Tô. Você é SG? Sou. Não precisa pagar, não? Não. Toma mais um prazo. Paga mais devagar. Vamos refinanciar sua dívida. De acordo com o procurador, os aspectos ambientais, sociais e de governança serão observados tanto nas transações individuais quanto nas transações por adesão. Com base nesses critérios, a PGFN poderá, por exemplo, conceder maior prazo, flexibilizar as garantias. Os aspectos discricionários da transição serão pautados pelos efeitos benéficos ou maléficos que eventualmente discorrem da tributação, do acordo que for feito para a sociedade, para os aspectos de desenvolvimento sustentável. Traz benefícios para o desenvolvimento sustentável, então você vai ter um tratamento diferenciado. A medida é bem vista por tributaristas consultados pelo Jota, que é um portal jurista muito à esquerda. Houve preocupação, porém, com o subjetivismo que a norma traz. Ou seja, o que é, né? O que é bom pra mãe Gaia, pra sociedade? Quem que julga isso? Quem que julga o que é bom e o que é mal? As pessoas ficam assim meio, né? Cabreira. Já o advogado Felipe Kneip Salomon, do Levi Salomon Advogados, teme que a observância aos princípios passe a ser uma condicionante a novos acordos. Dada a subjetividade da norma, há uma preocupação de que a adoção de políticas ESG passe a ser uma condicionante de novas transações. O que é ruim, pois cria-se custo, né, burocrático e financeiro que consumirá recursos que poderiam estar sendo melhor aplicados em outras soluções ESG mais complexas que mandam maior tempo de maturação. Mas é o governo Lula, né? Fizeram ele para isso. É o grande cara que vai desenvolver a nação, né? Dessa forma. Aí, para mostrar também com exemplos práticos o que acontece no dia a dia. Carteira recomendada. BTG. ESG Equity Research. De outubro agora, viu? Você aí que... Eu nem recomendo. Só tô aqui para mostrar algumas coisas engraçadas, né? Aí você vai ver as recomendações. Dentre elas está o Itaú.
O Itaú ainda tá nas recomendações. Aí por que uma recomendação SG? Aí você se pergunta, pô, bicho, peraí. Você tá investindo no Itaú, você não deveria estar investindo porque é um banco? Você não deveria estar investindo porque o banco está dando lucro? Não no BTG. Não, aqui não. Aqui nós somos a mãe Gaia. Você deveria investir no Itaú porque na frente ambiental, o Itaú está comprometido em reduzir suas emissões de carbono de escopo 3 em 50% até 2030 e se tornar-se net zero até 2050. Uau! Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, né? É uma informação que você tem a certeza que você vai ganhar dinheiro. Não, não tem nenhuma. Não tem nenhuma. O que isso pode influenciar na hora de tomar uma decisão de investimento? Meu Deus do céu! Outro aspecto, né, para justificar o investimento. Até 2050, o Itaú planeja ter de 40% a 45% de mulheres em cargos de liderança, juntamente com 50% de representação em novas contratações. E vai dar lucro o banco? Vai? Não sei. Aqui o que importa é ser SG. Santos. Santos é logística. Devia ser falar, não, vai crescer, né? Logística, transportar. Na governança, 25% de mulheres. Tem metas SG para a alta administração. Temos diversidade. Comitê de sustentabilidade para avaliar as ações SG e sugerir melhorias. Isso aqui é só os melhores, gente. Aqui é o segredo do mapa da mina de ficar rico no Brasil. Basicamente isso. Alos. Então, tem metas claras para 2030 em relação à diversidade, inclusão, engajamento dos funcionários. Também está empenhado em alcançar a neutralidade do carbono até 2040. E lucro, hein? Ele também fala um pouquinho ali. Aí vem o Banco Inter. Olha, esse aqui é sensacional. Tem várias iniciativas de ecoeficiência, como redução do consumo de energia e água, das emissões de carbono em mais de 90%. O banco também possui várias iniciativas de educação financeira, como um blog. Tem um blog com 3 milhões e 600 mil visualizações. Tem um canal no YouTube. Nossa! Tem perfil no Twitter, no Instagram, que oferece conteúdo básico de educação financeira. Em relação à diversidade, um problema significativo no setor financeiro. 23% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, 38% da força de trabalho é composto por indivíduos negros. E o lucro, hein? Mas não. São os novos critérios. Isso são os critérios das carteiras de SG. Tinha mais coisa lá. Tem aqui também a Eletrobras. Até a Eletrobras. No campo da diversidade, em 2022, a empresa realizou o censo de diversidade para compreender a compreensão de sua força de trabalho em termos de fatores como raça, religião, orientação sexual, entre outros. Além disso, eles alcançaram um marco considerável com 24% de todos os cargos de gestão sendo ocupados por mulheres, superando a representação total de mulheres em sua força de trabalho, que é 19%. Aí, tirei para não dar polêmica, né? Porque se essa notícia fosse da esquerda, eu acho que eu ia reclamar e ninguém ia ficar com raiva de mim. Mas como essa notícia fala da direita, aí eu vou ficar quieto. Eu vou trazer a gente refletir sobre isso. Alguém quer isentar IPVA de veículos elétricos híbridos. Alguém vai enviar nessa sexta um projeto de lei que dá isenção do imposto a ônibus, caminhões e carros. Alguém quem? Vai vender para onde? Para o Congresso ou para as Assembleias Estaduais? Não sei. Segundo alguém, o objetivo é contribuir para a melhoria do meio ambiente, bem como estimular os investimentos na produção de veículos movidos a energia limpa e renovável. Será que no Brasil, de uma população massivamente pobre, será que a gente deveria estar olhando para o IPVA para abrir algum tipo de incentivo para carro elétrico, ou a gente devia estar utilizando algum tipo de critério social? Vamos dar um desconto no IPVA, vamos usar um critério social para as famílias mais pobres, vamos tentar aliviar no orçamento deles. Eu defendo um critério. Se é para dar um incentivo no IPVA, eu prefiro utilizar um critério social. Tu é pobre, irmão? Tu vai pagar um pouquinho menos. Porque isso vai aliviar. Quer aliviar mais. Ah, mas não vai vender. Eu prefiro ajudar o pobre. Aí vocês tiram a decisão de vocês. Mas a notícia
Aqui é a típica notícia que quando você traz, a direita segue dois caminhos. O primeiro é não divida a direita. E o segundo é o seguinte: não, mas você tem que ver. É porque ele é meio liberal, né? É sempre assim. Não, ele é conservador nos costumes, é porque ele também é liberal, né? Porque ele também é liberal. É porque ele também é liberal, né? É os nossos liberais. Mas enfim, os interessados aí vão atrás e conseguem descobrir mais alguma besteirinha. Vamos continuar no Brasil. Essa mesma guinada, né, de maldades, inclusive utilizando os impostos. Reforma tributária. Setor de telecomunicações quer IVA reduzido e blindagem contra o imposto do pecado. Tá todo mundo com medo. Aí o setor de telecomunicações intensificou as negociações em torno de dois pleitos principais, ser incluído na lista de alíquotas reduzidas do novo IVA e se blindar contra a incidência do imposto do pecado. Aí eu fiquei me perguntando, cara, por quê? Telecomunicações, telefones, por que essa turma precisa estar com medo do imposto do pecado? O imposto do pecado não é porque ia fazer mal à saúde e meio ambiente. O que é que tem a ver a ligação telefônica? Eu não sei. Ou o imposto do pecado não vai ser utilizado só para isso? Será que o Lula... Não é possível que o Lula faria isso com o Brasil? Não é possível que o Lula iria desvirtuar o imposto para aumentar sua própria arrecadação. O temor é que esse novo tributo acabe tendo a sua função regulatória desvirtuada devido à necessidade arrecadatória do governo. A consequência seria uma cobrança mais abrangente, com foco em segmentos que garantem receitas elevadas aos cofres públicos. A preocupação em relação ao imposto do pecado também é compartilhada pelos segmentos de energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais. Isso porque na nova redação do artigo 155 do texto aprovado na Câmara, afirma que esses bens e serviços não serão taxados por nenhum outro imposto, à exceção dos que incidem sobre importação e exportação, do IBS e do seletivo. Ou seja, a redação diz: você não pode tributar por nenhum desses, a não ser o imposto do pecado, o IBS e importação e exportação. Ou seja, você pode utilizar o imposto do pecado. A interpretação das empresas é, portanto, que a PEC deixa a porta aberta para uma eventual sobretaxa ainda sem alíquota definida. E ninguém sabe. Vai ser que não sei. Vai que o Lula tá precisando de dinheirinho, hein? Pra fechar as contas. O Haddad dá um jeito. Haddad, aumenta o preço aí, Haddad. Bota torando, bota pocando no povo. Aí, além de telecomunicação, tava ali falando, o setor de energia tá preocupado. A gente vai ter que pagar imposto do pecado. O Eduardo Braga falou que não. Mas calma, porque não é, tem que ver, né? Qual é a energia? Qual é a energia? Eu sei que petróleo, gasolina é energia, mas aí é combustível, é diferente. Braga sinaliza que o setor de energia poderá ficar de fora do imposto seletivo na reforma tributária. O de energia fica fora, que ele fala, pô, a matriz energética brasileira é muito limpa, 92% limpa, a gente não pode penalizar por 8%. Só que tem uma dúvida em relação aos combustíveis. Combustível, eu tenho dúvida, né? Na minha opinião, recursos naturais não renováveis devem ser taxados em impostos seletivos. Ou seja, gasolina, diesel. Se prepara que o Lula tá vindo. Reforma tributária. Combustível fóssil e mineração estão na mira do imposto do pecado. Mineração é aquele vergalhão que tu compra pra fazer uma reforminha na casa, viu? Mineração é aquele metal que usa para fazer o garfo, a faca, e todos os utensílios que na casa do pobre tem, viu? Uma forma de assar bolo também. Então, se você vai tributar isso, significa que você vai pagar mais. Não é o Lula vai fazer isso? Vocês acham que não? Vocês acham que não? Depois de tudo vocês viram aí agora? Como nossa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tá agindo? O que a Marina vai fazer lá com as seguradoras? A aproximação do Lula com o nosso amigo Biden. Eu venho batendo na tecla há muito tempo falando, gente, essa agenda verde, eu não sei o que mais precisa acontecer para a turma da direita falar assim, meu Deus do céu, isso daqui é um problema gigantesco. Esse daqui é o pilar central do governo Lula, é como eles estão avançando. O controle que todo mundo fala, a imposição de uma ditadura de esquerda, tá vindo por aqui. Eles estão tirando tudo que a população tira. Isso aqui não tá distante do marxismo.
Porque qual era a ideia do Marx? Eu não sou um estudioso do marxismo, mas alguma besteirinha básica. O básico, pelo menos, sei que era o seguinte: como é que ia acabar com a propriedade privada? Com o aumento progressivo dos impostos. Você vai aumentando imposto, vai aumentando imposto, vai aumentando imposto, daqui a pouco tudo é imposto. Você não tem mais condição de ter nada. Aí o Estado vai ter tudo e aí o Estado vai gerenciar. Já que agora a gente é o Estado e agora a gente tem tudo, pronto, agora a gente vai dividir. Ó, essa casa fica pra você, essa fica pra mim, essa também fica pra mim, pô, essa eu também gostei. Essa aqui eu vou deixar pro meu irmão. Pô, aquela é bonita, hein? Nossa, vou dar pra minha avó. E o povo ficar sem casa no final do dia, né? Então, gente, aqui, ó. Lá, o Marx tava falando, isso daqui não muda nada. Mas nada. Braga admitiu que está estudando a forma de restringir a aplicação do imposto do pecado pelo governo federal. Este é um pleito do setor privado, que vê o risco desse imposto passar a ter fins arrecadatórios e não apenas regulatórios. Aí agora, a turminha da Faria Lima tá com medo. Oh, meu Deus. Agora os empresários estão com medo. Oh, meu Deus. Agora, quando foi no mês de maio, que a direita levantou e falou, cara, olha a reforma tributária. Quando foi o mês de maio, que apenas um único político brasileiro se levantou e falou, ó, o imposto do pecado, que se chama Jair Messias Bolsonaro, era o maluco. É o maluco. Maluco. Tá contra porque o Lula tá a favor. Toma aí agora. Agora vai pagar todo mundo. O Brasil inteiro virou refém do Lula. Parabéns, Valdemar da Costa Neto. Parabéns também à turma da direita que foi lá em Brasília negociar, né? Não, porque a reforma tributária não é ruim assim, não é? Vamos ver agora. E aqui é só imposto do pecado. Tem ainda o artigo de subsídio, que é o 43, que ninguém discute. Tem o IPVA verde. Olha, gente, eu nem lembrei do IPVA verde. Se o IPVA já é verde, já vai levar em consideração o aspecto ambiental na hora de cobrar IPVA, cobrar mais do V8. A seguradora não vai fazer? A seguradora que a Marina Silva foi lá, se o IPVA, a reforma tributária do Lula já abriu esse caminho? Oh, quem poderia imaginar? Quem poderia? Não foi por falta de aviso. O que está se chamando de exceções na reforma tributária é tratamento preconceituoso, diz o Bichara. Segundo o tributarista, há setores que, por suas peculiaridades, precisam desse tratamento diferenciado. Ele cita o caso de bens recicláveis que ficaram de fora da lista de exceções. Ninguém vai comprar um bem reciclado porque ele vai custar 3 vezes mais do que um bem novo. Se o Brasil quiser atender suas metas mundiais de reduções de emissões, a reforma deverá ter um olhar para o meio ambiente. Esse Bichara, ele é um dos caras que mais está no meio desse debate. O cara tá no Conselho Federal da OAB, é o tributarista do Conselho Federal da OAB, é o Bichara. Não é um Zé Ninguém que tá dando entrevista pro Estadão. Não é um Zé Ninguém, tá ali, ó. Segundo o Procurador Especial Tributário do Conselho Federal do OAB. Não é um Zé Ninguém. É um cara que tá ali, no dia a dia, no debate, com os senadores. Se vocês querem seguir a agenda verde, bom, acho bom colocar na reforma tributária, viu? Para ele, não há nenhuma razão para fazer a votação na base do rolo compressor. Ele critica o fato de, nas negociações, pouco estarem preocupados com quem paga a conta, o contribuinte. Ninguém está preocupado com o povo. Ninguém. Aí só 2 perguntas e respostas dele. Mas com muitos setores com alíquotas diferenciadas, o imposto vai aumentar para os demais que ficarão com a alíquota padrão? Aí ele fala assim, por exemplo, o imposto do pecado que vai incidir sobre bens prejudiciais à saúde e meio ambiente. O impacto necessariamente pressupõe a definição desses setores, o que não aconteceu. Não dá para fazer a conta. Além disso, há outros inúmeros setores, como se sabe, que tiveram seu tratamento delegado pela lei complementar. Por exemplo, bancos, cooperativas, sociedade de crédito. Como se faz um estudo de tributário sem saber o tratamento desses setores? Não se sabe, porque no final do dia vai ser o lobby que vai definir quanto cada um vai pagar. Todos os brasileiros são iguais, né? Mas tem alguns que são mais iguais do que os outros. Mas afinal, o Brasil terá a maior alíquota padrão do mundo? Aí ele fala, bom, esse negócio que hoje em dia já temos a maior alíquota, isso é uma falácia, é uma meia-verdade. Pode ter uma ou outra operação que é altamente tributada, como telecomunicações. Tem que lembrar do brutal aumento da alíquota para serviços. O setor de serviços vai ter um aumento brutal. Comparado com o que temos hoje, vamos sim para a maior alíquota do mundo. Não tem dúvida.
Não tem dúvida. Tem mais coisa pra comentar? Mas a gente comenta amanhã. Se dá tempo. Eu fico maluco. Eu tô comentando, ó. Lula, vassalo do Biden. Ó, Lula tá avançando aqui, ó. Mas, às vezes, eu acho que a turma se perde em algumas discussões. Que não sei lá, bicho. Não sei. Cada um tem suas prioridades. Eu acho que esse tema é prioridade. Eu acho que tem que discutir isso, tem que colocar isso. Tá avançando dia sim, dia também. Dia sim, dia também. E avançando em coisas que vai impactar na sua vida, no seu bolso, na sua carteira. Você vai ficar mais pobre. Tá assim, bem direto. Fora as questões de controle. Fora as questões de controle. Que eles não vão parar só comendo de impostos. E é isso. Gosta do meu trabalho? Passa no meu canal. Então, valeu. Tem um na descrição. Atlas Brasileiro, kimpai.com/br. Você tá vendo, né? A única forma de se informar realmente nesse país, saber o que aconteceu ao longo do processo, é ler no Atlas. Tá lá tudo registrado, o passo a passo. Até nosso amigo Maduro, né, virar amigo do Biden. Então, agora todo mundo é amigo do Biden. Compartilhe o vídeo de hoje. Volta amanhã. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!